Livro do capítulo Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Amados, podem sentar. Amados, a história do ser humano aqui na terra, ela começa quando o Senhor decide, como um ato de amor, criar o homem. Então ele pega o homem do pó da terra, ele cria o homem e ele sopra pela narina do homem o fôlego de vida. E a palavra de Deus diz que o homem é feito alma vivente. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, se você quiser verificar. E o homem coloca o ser humano para habitar no Éden. Então o Éden era um lugar perfeito para o homem morar. Tinha de tudo. O homem ele tinha total liberdade de comer de tudo, de fazer tudo o que ele queria. Deus só deu uma ordem, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem criado por Deus era um homem completo, era um homem pleno, era um homem perfeito. O homem tinha todas as capacidades plenas de se relacionar com Deus como filho. Então, esse era o propósito original de Deus ao criar o homem. Ter filhos e que ele pudesse expressar o seu amor para esses filhos que ele criou e que pudesse se relacionar plenamente com o homem. No entanto, como todos vocês sabem, Adão e Eva pecam. Eles fazem justamente aquilo que não poderia ser feito. Eles comem do fruto proibido e, com isso, eles são expulsos da presença de Deus e a morte e o pecado entra no mundo. O homem, então, com isso, ele é destituído da glória de Deus. Mas aí você pode pensar, então, está tudo perdido, não tem mais jeito. Na verdade, não é isso que aconteceu. Deus, com a sua fidelidade, com o seu imenso amor, ele nunca desistiu do projeto original que ele tinha quando ele criou o homem, de ter filhos aqui na terra, filhos que ele pudesse expressar o seu amor. E aí o que é que ele faz? Para que ele pudesse reconciliar o homem consigo mesmo, ele envia o próprio filho como sacrifício para que ele pudesse pagar o preço e ele pudesse nos comprar com o sangue dele derramado na cruz, que foi o próprio Jesus. Então Jesus ele veio aqui para nos redimir, ele veio para nos reconciliar com Deus. E ele cumpre esse propósito quando ele morre por nós na cruz. Jesus, através da sua morte expiatória, ele cumpre a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é cumprida plenamente. E o homem ele recupera o direito, através de Jesus, de ser feito novamente filho de Deus. O projeto original que Deus tinha para o homem no Éden, ele é restabelecido. Tudo aquilo que Adão
entregou para Satanás e perdeu no Éden, Jesus ele reconquistou para nós na cruz esse direito. Então, Deus, ele sempre quis ter filhos aqui na terra, filhos que o adorassem em espírito e em verdade, filhos obedientes, filhos que glorificassem ele aqui na terra através das suas obras, das obras praticadas, filhos como Jesus. Dentre as muitas ações que Jesus desenvolveu enquanto ele esteve aqui, uma delas foi nos ensinar como sermos bons filhos para Deus. Como sermos bons filhos para Deus. E através de Jesus, o Senhor quer, além de se reconciliar consigo mesmo, de nos reconciliar consigo mesmo, Ele quer também forjar em nós o caráter de Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, ou discípulo de Jesus Cristo. Deus, ele quer ter filhos na terra como Jesus, com o caráter de Jesus, que sejam discípulos de Jesus. Talvez essa seja a palavra que melhor expresse o que nós somos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Acontece que esse processo de você se tornar discípulo de Jesus Cristo não é um processo que acontece da noite para o dia. Não é um processo que acontece da noite para o dia. Na verdade, tudo inicia quando você escuta a pregação do Evangelho, porque a palavra é clara, ela diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque se nós estamos aqui foi porque alguém pregou o Evangelho para a gente. Então Jesus ele nos deu essa incumbência de pregar o Evangelho. Ele falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho e ela crê na pregação e ela convida Jesus para se tornar o Senhor da vida dela, o que é que acontece? Ela, naquele instante, ela é selada com o Espírito da promessa. O Espírito Santo de Deus, naquele instante, ele vem morar dentro do nosso coração. Isso é chamado de novo nascimento. O novo nascimento acontece quando nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração. Quando acontece a circuncisão do nosso coração. Então, se você olhar na palavra de Deus, esse evento ele está lá relatado em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que fala assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso mostra o momento em que o Espírito Santo ele vem morar dentro do nosso coração, quando nós nascemos de novo. Nascemos de novo. Eu falei agora há pouco sobre a importância, do batismo. Se você crê, de você procurar para ser batizado. O batismo nada mais é do que a representação do novo nascimento no mundo natural, de um evento que aconteceu no seu espírito, mas ele tem uma representação física diante dos homens durante o batismo. Quando você está professando publicamente que você reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida. Esse evento do novo nascimento, ele é um evento instantâneo, imediato. Então, isso acontece na hora que você crê, que você recebe o Espírito Santo, você nasce de novo. Isso é um evento instantâneo. É a conversão
do Espírito. No entanto, para que a gente se torne um discípulo de Jesus, que é o propósito maior de Deus, para que ele possa ter filhos como Jesus aqui na terra, existe um outro processo, que é chamado de regeneração, pode ser chamado também de conversão da alma, ou pode ser chamado também de santificação. É quando o Espírito Santo que está dentro de nós vai nos transformar, vai transformar o nosso caráter. Isso talvez seja uma das maiores riquezas do Evangelho. Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele escolheu vir morar dentro de nós, meros pecadores. Mas Deus, numa demonstração de amor, Ele faz isso. E o Espírito Santo, Ele vai nos constranger, Ele vai nos convencer do pecado. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vai nos constranger e vai nos convencer de que nós somos pecadores. Que nós somos pecadores. O Espírito Santo, ele vai fazer uma faxina na nossa vida, vamos dizer assim. Ele vai limpar o nosso coração. Ele vai tirar a sujeira que está em nosso coração, para restaurar o propósito inicial para que o homem foi criado, glorificar a Deus. E esse processo é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Esse processo, enquanto nós estivermos aqui na terra, ele vai acontecer. Nós somos aperfeiçoados continuamente pelo Espírito Santo, a cada dia. Esse processo nunca acaba. Ele só vai acabar ou quando nós formos arrebatados, na segunda vinda de Cristo, ou quando nós partirmos para a glória. Aí agora, num corpo glorificado, nós seremos perfeitos como Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que nos aperfeiçoar. Nós vamos crescendo de glória em glória. Por isso que quando o texto fala que o oleiro, ele estava fazendo vaso, que a obra estava sobre rodas. Se você viu aí no texto, o que ele está dizendo com isso? Isso quer dizer movimento contínuo, que nós temos que avançar, que nós temos que buscar cada dia sermos pessoas melhores, aprender mais, crescer. Isso significa movimento contínuo. A salvação do homem, que é que vem através do novo nascimento, da recriação do Espírito, ela é conquistada gratuitamente. Na verdade, gratuitamente, de graça, pela graça, para nós. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço para nós. No entanto, esse processo de se tornar discípulos de Jesus, ele vai custar tudo o que nós temos. Tudo que nós temos. Para que nós possamos ser discípulos de Jesus, nós temos que entregar tudo o que nós temos ao Senhor. Tudo. Nós temos que nos apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. O Senhor, Ele quer o que de nós? Ele quer a nossa vida. A nossa vida. Nós temos que entregar a nossa vida por inteiro para Ele. Para Ele. Então, vai envolver sacrifícios. Vai envolver você deixar de fazer coisas que você gosta de fazer. Vai envolver você fazer outras coisas que você não gostava de fazer. Porque a sua vida não é mais sua. A sua vida agora é de Jesus. É uma troca. Jesus, Ele trocou. Ele morreu a morte que devia ser nossa. E em compensação, nós agora entregamos a nossa vida dele. A nossa vida não é mais nossa, agora é dele. Nós temos que fazer a vontade dele. Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Outra coisa importante é que esse aperfeiçoamento ele é progressivo. Como assim?
Quando você vem, vamos dizer que o Espírito Santo, ele tira logo o grosso, vamos dizer assim, né? Então é uma pessoa que roubava, é a pessoa que matava, era a pessoa que estava envolvida com o tráfico de drogas, que bebia, que fumava, que se prostituía. E aí o Espírito Santo vem e, se a pessoa também der lugar, tira o grosso, certo? E aí, isso é chamada conversão, né? A mudança de atitude, a metanoia, quando a gente realmente muda o lado, o sentido da nossa vida. Mas depois ele vai começar um refinamento em nossa vida. E ele vai começar a querer tirar mais coisas, ele vai começar a querer trabalhar mais coisas, que muitas vezes a gente nem percebe que incomoda ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala em Provérbios 4,18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso quer dizer de crescimento, aperfeiçoamento contínuo e progressivo. Outra questão importante é que por mais que você tenha recebido o Espírito Santo na sua vida, que agora você tenha se tornado uma nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus espera de nós um novo comportamento, uma nova atitude. Por mais que você seja agora uma nova criatura, mas a sua carne, a infeliz, ela continua lá. Ela continua lá. Se você olhar a palavra de Deus em Salmos 13:2, o salmista fala: até quando eu consultarei com a minha alma, sentindo tristeza no meu coração? Então, naquele instante, o salmista estava triste, mas por quê? Porque ele estava consultando a alma dele. E a nossa alma é uma alma contaminada pelo pecado. A essa contaminação da alma pelo pecado, o apóstolo Paulo convencionou chamar de carne, a nossa carne. E se você não se encher do Espírito Santo, todos os dias a sua carne vai prevalecer. E é por isso que ele estava triste naquele instante, porque ele não estava cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos, por mais que nós tenhamos nascido de novo, por mais que a natureza de Deus tenha vindo para as nossas vidas, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Orando, lendo a Bíblia, vindo para o culto, na comunhão com os irmãos, fazendo a obra de Deus, assistindo pregações, jejuando. São as formas que nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós somos chamados para andar em espírito. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala: apresentai irrepreensíveis diante de Deus os vossos espírito, alma e corpo. O primeiro tem que ser o espírito. O espírito tem que andar na frente. Nós temos que andar em espírito. Nós temos que andar em espírito. Nós temos que botar lenha na fogueira todos os dias. Todos os dias. O candelabro ele tem que estar sempre aceso. Então, assim, esse processo não é um processo definitivo. Ele é um processo que a gente não pode descuidar, que a gente não pode vacilar, porque a palavra diz que o diabo ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Se você tem que orar e vigiar, você não pode vacilar, você não pode dar brecha. E a forma de você fazer isso é se enchendo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, para criar em nós o caráter de Cristo, ele vai usar como principal ferramenta a palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal instrumento através do qual o Espírito Santo vai desenvolver em nós o caráter de Cristo. Então nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Por mais que você tenha recebido uma profecia, uma igreja, por mais que você tenha achado que ouviu Deus falar alguma coisa, por mais que você tenha tido um sonho
e você acha que aquele sonho foi de Deus, mas se tiver em desacordo com a palavra de Deus, você tem que rejeitar. Qualquer coisa, Deus nunca vai dar uma orientação para ninguém se tiver em desacordo com a palavra de Deus. Nós somos chamados para julgar as profecias, para julgar aquilo que a gente ouve à luz da palavra de Deus. Mas se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda, se você não vem para a EBD, você não conhece a palavra de Deus, então você não vai saber como proceder. Então você vai saber como proceder estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria. Tudo aquilo que precisamos para ter uma vida abençoada tem aqui na palavra. E outro instrumento que Deus vai usar para formar em nós o caráter de Cristo é a igreja. É a igreja. A igreja do Senhor é uma igreja formada por pessoas. E onde há pessoas há falhas, onde há pessoas há defeitos, onde a pessoa há contenda, onde a pessoa há fofoca. E a gente deve evitar esses comportamentos. No entanto, continua sendo a igreja de Jesus aqui na terra. Sal da terra e luz do mundo. A igreja é o corpo vivo de Jesus aqui na terra. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nós somos chamados de ovelhas. Uma ovelha que anda dispersa, ela pode encontrar um lobo, ela pode ser atacada. Ela está mais susceptível aos ataques do mal. Nós temos que estar dentro da igreja, porque a igreja é um lugar de proteção, é um lugar de cobertura espiritual, é um lugar em que nós vamos ser guiados por um pastor. Se nós somos ovelhas, nós precisamos ser guiados por um pastor. Nós precisamos prestar conta dos nossos atos, não só para Deus, mas também para os nossos pastores, que são autoridades constituídas por Deus aqui na terra sobre as nossas vidas. Nós temos que honrar os nossos pastores e ser guiados pelos nossos pastores. Então, para que a gente possa se tornar um discípulo de Jesus, é fundamental nos encher do Espírito Santo, estudar a palavra de Deus e fazermos parte do corpo de Cristo aqui na terra. E se você faz parte do corpo de Cristo, é natural que você também passe a servir. É um processo natural que deve surgir naturalmente o serviço na obra de Deus. Por mais que você ache que não tem nada que você possa fazer aqui, sempre tem alguma coisa para fazer. Todos podem ser úteis à obra de Deus. A obra de Deus. Amados, além disso, Deus muitas vezes, para forjar em nós o caráter de Cristo, Ele vai precisar nos quebrar, como o texto está dizendo, que Deus ele quebrou o vaso, depois Ele pegou o material e Ele fez um novo vaso. Observe que não foi o mesmo vaso, foi um novo vaso. Então Deus quer fazer um novo vaso de nós. Mas muitas vezes para isso Ele vai precisar quebrar o vaso, amassar o vaso. É quando Deus ele vem para nos corrigir. É quando Deus vem para confrontar o nosso orgulho. Deus é um Pai perfeito. Todos os atributos que nós esperamos de um pai estão em Deus. E como Pai perfeito que Ele é, Ele precisa muitas vezes corrigir os filhos dele. Ele precisa quebrar os filhos dele. Você pode, se você quiser aí, abrir em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 5. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o filho que ama e açoita o que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas que filho há que o pai não corrija?
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, são então bastardos e não filhos. Se você não entende a correção de Deus na sua vida, é porque você ainda não entendeu que Deus é seu Pai. No dia que você entender que Deus é seu Pai, que Ele quer o melhor para você, você vai entender a correção de Deus. É por isso que Deus muitas vezes precisa nos quebrar. Nos quebrar. E com isso Ele quer fazer um vaso novo, uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um filho como Jesus, como eu falei agora há pouco. Deus, Ele quer tirar, Ele conhece o potencial que há em cada um de nós. Ele sabe para o que você foi criado, porque foi Ele quem te criou. E Ele conhece o potencial que dá. Você sabia que Deus acredita em nós mais do que nós mesmos? É por isso que Ele não deixa você na zona de conforto. É por isso que Ele não deixa você relaxar. É por isso que Ele confronta as suas atitudes. E é por isso que muitas vezes Ele te corrige. Porque Ele quer algo melhor para você. Ele quer algo melhor para a sua vida. Ele quer algo melhor para a sua família. Ele quer que você se torne uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. A correção de Deus, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir, por exemplo, através de uma crise financeira. Seria uma forma de Deus corrigir. Ela pode vir através de uma enfermidade. Ela pode vir através de uma depressão. Ela pode vir através de uma porta fechada na sua vida, de uma crise no casamento, de um problema com filhos. Lógico que não significa que todas as vezes que isso acontecer, que você está sendo corrigido. Mas você vai discernir isso através do seu relacionamento com Deus. Então são várias formas que Deus utiliza para nos corrigir. E com isso Deus quer tratar o nosso orgulho. Deus quer tratar o nosso orgulho. Nós somos seres orgulhosos. Nós não gostamos de reconhecer que estamos errados. Muitas vezes nós dizemos que Deus está errado e a gente está certo. A gente é orgulhoso. A gente não quer respeitar a autoridade. A gente não quer mudar. A gente é resistente. E Deus, muitas vezes, Deus sabe como quebrar o nosso orgulho. E muitas vezes Ele quebra o vaso, Ele nos leva para o deserto para quebrar o nosso orgulho. Deus, muitas vezes, precisa provar o nosso caráter. O nosso caráter é o nosso maior patrimônio. E Deus, muitas vezes, precisa nos levar para o fogo, para provar de que material nós somos feitos. Se realmente somos confiáveis, se Ele pode contar conosco. Muitas vezes Deus pode estar querendo te promover. Ele pode estar querendo te levar para outros patamares na obra dEle, em outros aspectos. Mas antes para isso, Ele vai colocar provas no seu caminho. E se você permanece fiel, se você dá lugar ao tratamento dEle, se você se arrepende, se você muda, Ele te promove. Ele te dá responsabilidades maiores. Amados, quando o povo de Israel ele saiu do Egito, ele saiu sobre uma ordem, de Deus. Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, que daria para eles e para a sua descendência uma terra que mana leite e mel. Um lugar de vida abundante. A palavra de Deus fala que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. No entanto, para você sair do Egito e chegar até Canaã, tem um deserto pelo caminho. E aí, quando Deus estiver tratando com você, você tem 3 caminhos. Você pode voltar para o Egito, se você quiser, pegar o caminho de volta, voltar para o mundo, como muitos fazem. Você pode permanecer no deserto e morrer no deserto, como muitos também fizeram. Mas você pode fazer, por exemplo, como Josué e Caleb, que foram até Canaã e tomaram posse da terra prometida. E para isso você precisa dar lugar ao tratamento de Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa se humilhar, botar o joelho no chão, botar a cara no pó, se humilhar diante de Deus. E deixar Deus sondar o seu coração. Em Salmos 139, versículos 23 e 24, a palavra fala:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então, nós temos que mudar a nossa oração. Começar a orar dessa forma. Senhor, sonda-me e olha se há em mim algum caminho mau. Olha o que o Senhor diz para mim, o que o Senhor espera de mim. Amados, teve uma época que eu estava sendo peneirado pelo Senhor. E foi barra, viu? Foi prova, foi luta atrás de luta. E eu comecei a orar dessa forma. Rapaz, Deus foi me mostrando tantas coisas que havia dentro de mim e que Ele queria que eu mudasse. E eu fui. Não é fácil, não é da noite para o dia. É luta, mas você consegue. Em 2 Crônicas 7,14 a palavra fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, a minha face buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o caminho que tira o homem do deserto, a humilhação, buscar a face de Deus, orar ao Senhor, conversão, arrependimento. É isso que Deus espera de nós. Se rebelar contra Deus, se revoltar contra Deus, como muitos fazem, não adianta nada. Não adianta nada. Se encher de justiça própria, como muitos fazem, eu sou uma pessoa boa, Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel ao Senhor, eu faço bem ao próximo, também não adianta nada. Sabe qual é a justiça que faz a diferença para Deus? É a justiça da cruz. É o santo, o perfeito e justo, morrendo por nós que somos miseráveis e pecadores. Essa é a justiça que faz a diferença. Senhor, eu sou pecador realmente, mas Jesus pagou o preço pela minha vida na cruz. Amados, deixa eu te falar uma coisa, para o seu bem mesmo. Deixe o seu orgulho hoje. Entregue o seu orgulho hoje para Deus. Se arrependa. Deus quer fazer de você um vaso de honra. Você é um vaso escolhido por Deus. Você não é qualquer um. Você é um vaso escolhido por Deus. E Ele quer fazer de você um vaso de honra. Dê lugar ao tratamento dEle. Se arrepende, mude. Não se importe com o homem. Porque se você quiser agradar o homem, você vai desagradar a Deus. Se importe com Deus. Se Deus vai aprovar ou não. Se Deus vai se agradar ou não das suas atitudes. Você é tão especial para Deus que Ele não vai deixar você desse jeito. Ele vai querer te aperfeiçoar a cada dia para que você cresça, que Ele possa extrair o melhor que há em você. Sabe qual é, amado, um dos principais sinais de maturidade no cristão? Um dos principais é o amor à correção de Deus. Sabe por quê? Se você tiver um filho, e você pegar o seu filho, der uma surra e botar de castigo, o que é que ele faz? Ele grita, ele reclama. Por que que ele faz isso? Porque ele é criança, porque ele é imaturo. Mas Deus espera que nós sejamos filhos maduros. E quando estamos sendo corrigidos por Ele, que a gente se humilhe, que a gente se arrependa e que a gente muda. Deus espera de nós uma atitude de quebrantamento, uma atitude de arrependimento. Não há avivamento sem quebrantamento, sem arrependimento, sem aperfeiçoamento. Não é esse avivamento que a gente vê em muitas igrejas, que é de fora para dentro, reteté, fogo estranho, não é isso. É o avivamento que o Espírito Santo ele toma o controle e a direção de cada área da sua vida, de cada área da sua vida. Não existe evangelho sem dor, amado. Não existe evangelho sem luta, sem prova, sem perseguição. Não existe. Jesus ele nunca prometeu que a gente teria uma vida assim na terra. Lógico que tem muita coisa boa também.
tem muita bênção também. Mas Jesus foi claro, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Agora ele fez uma promessa, que ele não nos deixaria órfãos, que ele estaria conosco todos os dias. Deus está com você nessa prova, Deus está com você nessa luta, Ele está ao seu lado, Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não deixa você desamparado, Deus não te abandona. E para aqueles que realmente resolverem ser um vaso nas mãos de Deus, se deixarem ser quebrados por Deus, se deixarem ser aperfeiçoados por Deus, há uma recompensa, há um galardão, uma recompensa que o diabo não pode roubar, que o ladrão não rouba, que não enferruja, que a traça não corrói, uma herança e um galardão eterno. Por isso, Deus conta com pessoas que não vão fugir dos processos dele, que não vão fugir das lutas, que vão perseverar até o fim. Vai valer a pena, amado. Vai valer a pena. Permaneça fiel a Deus. Vai valer a pena. Não desista. Não desista. Agora, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, às vezes você até já acredita nisso, mas você ainda não manifestou isso publicamente. Você ainda não publicou, você ainda não declarou, você ainda não reconheceu Ele como seu Senhor. Esse é o primeiro passo. Você não vai conseguir chegar onde Deus quer sem Jesus. É impossível. O primeiro passo que você precisa fazer é esse. É entregar a sua vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Nós vamos orar agora ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Deixa o Senhor sondar o seu coração. Deixa Ele falar com você nesse instante. Para Ele dizer a você o que é que Ele espera de você. Para que Ele te chamou. O que é que Ele espera que você mude. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, e nós queremos glorificar o Senhor por esse momento, Senhor. E nós queremos, Senhor, ser como os vasos na Tua mão, Senhor, para que o Senhor possa a cada dia fazer de nós um vaso melhor, pessoas mais justas, pessoas fiéis, pessoas que honram pai e mãe, pessoas fiéis ao seu casamento, pessoas que amam seus filhos, pessoas que desenvolvem os frutos do Espírito, o amor, a bondade, a paz, a temperança, a longanimidade. Meu Deus, eu oro para que o Senhor sonde os nossos corações, Senhor, nessa tarde, nessa noite. Sonda os nossos corações, Senhor. Olha se há em nós algum caminho mau. Fala conosco agora, Senhor, qual é o pecado, qual é a área da nossa vida que o Senhor quer entrar e que nós não temos dado lugar, nós não temos dado espaço, nós temos fechado o nosso coração. Que o Senhor fale agora aquilo que o Senhor quer que mude na gente, que a gente mude, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor quer que a gente pare de fazer, que a gente tem feito, e aquilo que o Senhor quer e espera que a gente passe a fazer, que a gente não está fazendo, que atitudes temos que tomar. Meu Deus, nós não queremos, Pai, ser qualquer cristão. Nós queremos ser cristãos como Enoque, Senhor. Nós queremos ser cristãos como Enoque, que andava com o Senhor. E Deus espera, eu sei que o Senhor espera de nós, que nós andemos com o Senhor lado a lado, como Enoque andava. Que nós valorizemos a Tua presença, porque a Tua presença é melhor do que tudo que o Senhor pode dar. Do que carro, do que casa, do que emprego, do que time de futebol, do que qualquer coisa. Que a gente não venha trocar a Sua presença, Senhor, por qualquer coisa. Porque esse direito, Senhor, de andar em Tua presença, não foi conquistado a qualquer preço, mas foi conquistado com preço de sangue, quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Então que nós viemos valorizar a Tua presença,
que nós venhamos ler a Tua palavra, em nome de Jesus, que nós venhamos estudar a Tua palavra, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Meu Deus, que nós venhamos nos firmar como cristãos maduros, porque eu sei que o Senhor não quer filhos mimados, filhos que se desviam, filhos que mudam de igreja por qualquer motivo, que não sabem ouvir um não, que não sabem lidar com a rejeição, mas que nós venhamos ser filhos maduros, que amam a sua correção, meu Pai, que sabe que quando o Senhor está nos corrigindo, é porque o Senhor tem algo melhor para nós, e que dá lugar ao seu tratamento. Pessoas que escolhem amar, independente, Senhor, das circunstâncias. Que nós venhamos ser, Senhor, cristãos maduros, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos ser aperfeiçoados. Faz de cada um de nós, Senhor, um vaso novo a cada dia. Um cristão melhor. E que nós possamos, Pai, através da nossa vida, Senhor, dar testemunho para esse mundo. Fazer a diferença nesse mundo, iluminar esse mundo, Senhor, em que há tanta miséria, Senhor, em que há tanta maldade, Senhor, mas que nós possamos ser luz para esse mundo, em nome de Jesus. Levanta também, Senhor, obreiros, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor, que vão servir na Tua casa, Senhor, que vão fazer a Tua obra, que vão fazer a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Pai, se há pessoas aqui, Senhor, que nesse instante estão passando por um deserto, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma enfermidade no seu corpo, talvez um problema familiar, talvez que estejam com depressão. Eu oro para que o Senhor toque agora, que o Senhor fale com essa pessoa, Senhor, que o Senhor dê forças a ela, Senhor, para que ela possa superar esse momento, e que o Senhor mostre para ela qual atitude, Pai, que o Senhor espera dela, Senhor, para que ela venha, Senhor, sair desse deserto, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.